Cíntia Quadros, tenho 31 anos, sou formada em Direito e atualmente estou trabalhando na Justiça Federal. Estou aproximadamente há 6 anos em Laços de Amor Mariano, por graça de Deus, e venho compartilhar um pouco do meu testemunho, da minha história com vocês. Então, meus pais se conheceram ainda muito jovens, creio que minha mãe tinha 14 anos, meu pai 16, não lembro, mas namoraram por muito tempo, noivaram, casaram, tudo certinho. E depois de um tempo que casaram, eu nasci. E imagine quanto rodeada de amor não era, porque eu era a primeira neta por parte de pai e segunda neta por parte de mãe, então vim ao mundo rodeada de amor, de carinho e de atenção. E também por parte de mãe tenho mais 7 irmãos, onde fomos criados como, de verdade, 7 primos, onde fomos criados como irmãos, porque morávamos praticamente na casa da minha avó, já que nossos pais trabalhavam o dia inteiro, então passamos nossa infância lá, na casa de vozinha, chamávamos nós. Era uma casa muito grande, onde deu pra gente se divertir bastante, com muitas brincadeiras, muito jogo, de tudo tínhamos, como éramos rodeados de muito amor. E recordo da minha avó que ela me ensinou os primeiros passos a Deus, os primeiros passos à igreja. Ainda muito pequena, eu recordo que eu ia pra missa com ela, então ela me botava um vestidinho, ela mesmo costurava o vestido, me levava pra missa. Ou muitas vezes me levava com ela para as casas das senhoras para rezar o terço, porque ela fazia parte da Mãe Rainha. Então, toda semana, todo dia, mudava de casa e eu lembro que minha avó me levava pra gente rezar o terço com ela. E, pois, tive uma infância maravilhosa, até que a gente descobriu que a minha avó, que era a base, o sustento da família, como o pilar da família, o nosso exemplo, quem mantinha todo mundo unido, era como um aconchego, um coração gigantesco de mãe, estava com câncer. E foi aí onde minha vida começou a meio que desandar, porque pra mim foi uma dor muito grande, mas eu não conseguia partilhar com ninguém dessa dor, porque eu já via que minha mãe sofria demais, já via que todo mundo sofria demais, que minha avó sofria demais. Mas o sofrimento da minha avó era uma coisa inexplicável, porque a primeira coisa que ela soube quando ela estava com câncer, o que ela fez foi se confessar e oferecer a partir daquele momento toda a dor a Deus, como ela buscou a cura da alma, como eu chamo hoje a nossa santa que está no céu. Minha avó nos deu muito exemplo de viver em Deus. Eu lembro que todo dia às 3 horas da tarde ela reunia todo mundo que trabalhava na casa dela para rezar o terço da misericórdia junto. Recordo muitas vezes minha avó rezando o terço, porém, como o médico deu somente 3 meses de vida a ela, mas pela fé grande dela, pela vontade dela viver, por todo o oferecimento, por todo o sofrimento oferecido a Deus, que por toda a entrega a Deus, ela ainda, por graça de Deus, viveu 2 anos e alguma coisa, não lembro. E aí, minha avó morreu, foi muito lindo. Eu lembro que na sua morte ia dar 6 horas da manhã, era 6 horas da manhã, e todos fomos lá nos despedir dela, pedir a bênção. Ela já não falava, estava em estado vegetativo em casa, mas foi lindo porque minhas tias estavam rezando o terço e como tenho certeza que Nossa Senhora veio naquele momento e a levou. Mas depois daí foi como que eu me fechei pro amor. Eu não sei, como eu continuei com minha infância, eu acho que eu tinha quando minha avó morreu uns 8, 9 anos. Porém, já não era a mesma coisa, porque eu sentia muita falta de alguém bem próximo, assim, alguém que fosse como essa mãe pra mim. Já que minha mãe trabalhava muito, tenho muito orgulho da minha mãe, porque ela é um exemplo de honestidade, de caráter, de várias virtudes. É uma mulher muito guerreira, porque começou a trabalhar desde os seus, creio, 14, 15 anos. E já tem uma empresa aí de contabilidade há quase 40 anos. E, tipo, minha mãe é muito bem reconhecida, honesta, inteligente. Tenho muito a aprender dela. Mas, como eu me sentia muito sozinha, porque
porque por mais que eu tivesse meus primos e como eu era muito astuciosa, eu era muito brincalhona, eu era como a líder do grupinho, eu sentia falta desse carinho, desse colo de mãe que eu tinha perdido com a morte da minha avó. E aí foi passando o tempo, eu mudei de colégio, fui pro SET, comecei a conhecer amigos, paquerinhas e etc. E namoros, já ficas e aquele negócio todo. Até que, nos meus 16, 17 anos, eu creio, meus pais se separaram. Então foi como uma segunda grande dor pra mim. Porque como aquele plano de família perfeita, aquele plano de como ser felizes para sempre, aquele plano que eu tinha, porque eu sempre falei muito de casamento, de querer alguém, de príncipe, etc. Sempre fui uma menina muito romântica. E aí, quando meus pais se separaram, como foi pra mim uma gota d'água. Mas o meu sofrimento não foi bem diferente, porque foi quando eu também fui morar em Aracaju. E eu fui morar em Aracaju porque eu e os meus primos, a gente foi morar sozinho, eu e 3 primos. A gente foi terminar o ensino médio para começar uma faculdade, etc. Para o melhor para o nosso futuro. Mas aí também foi o erro, porque eu tava com essa dor, com esse vazio, com essa revolta interior dentro de mim. E comecei, quando eu fui morar em Aracaju, juntei o útil ao agradável, né? Que lá eu pude ter como o dinheiro, tinha a liberdade, era dona da minha vida, pois ninguém sabia o que eu fazia, não tinha minha mãe pra me controlar, não tinha meu pai pra saber pra onde eu ia, eu não tinha que pedir permissão a nada, porque eu já era como, supostamente, dona do meu nariz. E aí, com toda essa liberdade, com todo esse vazio, esse coração ferido que eu tinha, eu fui caindo em coisas muito no mundo. Eu fui caindo em namoros errados e fui experimentando de tudo um pouco. E eu tinha esse coração partido, esse coração inquieto. E procurava cada vez mais buscar alguma coisa que complementasse, alguma coisa que calasse essa minha dor, alguma coisa que me preenchesse por meio do mundo, por meio dos amigos, por meio dos namoros, ou então por meio de qualquer coisa que viesse a me fazer esquecer um pouco. Porém, foi quando, já podem ver aí que nada resolveu. Então, eu decidi, passei em Direito, terminei o ensino médio lá, passei em Direito na UNIT, comecei a cursar. Porém, decidi que não era isso que eu queria, por enquanto, porque o Direito sempre veio como que, desde criança, por ter uma família de Direito, sempre tive como essa sede muito grande de defender a verdade, eu gostava muito do Direito. Mas decidi que eu queria mais liberdade, decidi que eu queria muito mais viver como de paz e amor e decidi que eu ia fazer intercâmbio, como foi o sonho da minha vida. Era o sonho da minha vida morar um tempo em Nova York, estudar inglês e fazer intercâmbio e etc. Então eu larguei a faculdade e tranquei por um tempo, comecei a fazer inglês e vim morar em Paulo Afonso. E aí, quando eu já estava prestes a ir, pois com tudo feito, com entrevista feita, porque a gente ia fazer entrevista no consulado americano, pelo programa que eu ia, tem que fazer como 3 níveis de entrevistas, eu fiz esses 3 níveis, passei. Quando já próximo de ir, uma pessoa chega e me fala como que não vá, porque senão você vai se perder e você já não volta. E eu sabia que eu tava perdida, que eu tinha aquela certeza no meu coração que isso não tava certo. Que esse meu plano, como eu queria ir, se Deus quiser, um dia ainda conheço, um dia ainda faço, mas que no fundo minha intenção não tava reta. E que, não sei, eu creio que foi uma coisa de Deus. Então foi quando eu decidi não ir, não fazer. E entrei na FACET aqui em Paulo Afonso para continuar Direito e foi. E aí pedi ao meu avô, que é advogado, para trabalhar com ele e entrei na faculdade e ao mesmo tempo estava trabalhando às tardes com meu avô, como já estagiando. E para mim isso foi de um crescimento impressionante, onde eu comecei a ter responsabilidade, eu comecei a ver a vida com outros olhos, como que
não é só oba-oba, não é aquela menininha mimada que tem tudo, não, que tipo, agora eu precisava ralar, que agora eu precisava, mas meu coração ainda seguia como inquieto, meu coração ainda seguia como desejando alguma coisa. E eu lembro que minha tia, ela é missionária hoje, sempre me mandava uma música que chegava a ser chato. E era aquela música, qual é a chave, qual é o segredo que abre a porta do seu coração. E era de Adriana. E minha tia sempre me mandava essa música, sempre. E já era chato, porque tipo, pra gente, as nossas tias, essas que já eram da igreja, a gente achava como que as caretas, as sem graças e etc. Mas aquilo sempre ficava batucando no meu coração. Até que um dia minha tia me falou do retiro de laço de amor mariano e etc. E foi. E eu disse que nem que sim, nem que não. E eu estava muito balançada, porque nesse mesmo ano, em julho, eu fiz meu retiro em agosto, e em julho minha irmã chegou do JMJ. E como aquilo balançou muito comigo, a vinda do Papa, eu não fui para o JMJ, mas acompanhei da televisão, e a vinda do Papa, acompanhando tudo, a juventude em Deus, aquele negócio. E eu sentia como despertar no meu coração uma coisa muito grande, uma sede muito grande, como é possível ser feliz, é possível ser livre, é possível, não sei, como é possível experimentar essa graça de Deus tão grande. Então, minha irmã chegou, a gente fez uma comemoraçãozinha aqui pra ela, umas boas-vindas. E aquela vinda do Papa já começou a mexer muito no meu coração. Então, veio o convite da minha tia pro retiro, uma semana antes, né, no finalzinho de agosto, e eu ficava só enrolando. Até que eu já não suportava a vida que eu tava vivendo, por mais que estivesse na faculdade, por mais que, não sei, eu tava em um namoro muito errado, eu tava com amizades erradas, eu tava levando uma vida que tava dando muito desgosto à minha mãe, aos meus pais. Minha mãe chorava e aquilo me doía muito, porque aquela menina que foi rodeada de amor, aquela menina que era como uma princesinha da casa, que sempre fui muito amada, ao mesmo tempo estava se entregando ao mundo e não lutando contra ele, porque eu estava dando muito desgosto aos meus pais, dando mau exemplo à minha irmã, etc. Então tudo aquilo vinha remoendo dentro de mim, mas eu sempre fui muito calada e nunca compartilhei com ninguém nada que estava sentindo. Eu lembro que minha mãe chegou a me levar na psicóloga, creio que umas 2 vezes, mas eu não conseguia, não. Então, minha tia falou comigo, não sei o que, e eu comecei a chorar na quinta-feira, antes do retiro. E chorava muito, e estava trabalhando com meu avô no escritório e chorava. E eu lembro que eu pedi, vô, posso ir pro retiro? Posso faltar amanhã no trabalho? Eu compenso. Ele vá. E aí eu namorava, e eu mandei uma mensagem, terminei o celular, e fui pro retiro. E eu lembro que eu fui e cheguei em casa, botei 2 calças, 2 camisetas, porque ninguém nunca me disse o que era retiro, eu nem sabia o que precisava levar, o que não precisava, afinal eu ia fazer minha inscrição ali. No dia de manhã minha tia brigou, sua inscrição tá paga. E eu, pronto, eu vou. Então eu cheguei no retiro e lembro que no primeiro dia só fazia chorar muito, porque já no primeiro dia eu pude experimentar o amor de Deus na minha vida, como o meu coração pôde sentir de novo que estava nos braços do Pai, como que eu nunca tive sozinha, que sempre Deus olhou por mim, que era Ele a quem eu procurava, era dele de quem eu tanto fugia. E foi impressionante já no primeiro dia o quanto eu decidi, vai ser assim para sempre. É isso que eu quero, é aqui que eu quero estar. Então foi passando o retiro e cada dia vai se confirmando tudo que Deus tem pra mim, tudo que Deus tinha reservado pra mim, me sentia como um filho pródigo quando voltava aos braços do Pai. Então minha conversão se deu mesmo no retiro de laço de amor mariano, em 2013, em agosto, começo de setembro, creio. Mas foi impressionante o retiro pra mim, quando eu cheguei e voltei, que via com os olhos da minha mãe e a partir do meu sim, ver tantos sim da minha família, como a partir do meu sim a viver o retiro, da minha mudança de vida,
Veio sim da minha mãe, veio sim da minha irmã, minha tia. Minhas tias puderam experimentar também do retiro, meus primos e tantos amigos que puderam ir a partir desse sim corajoso, desse sim comum. E pronto, vivi o retiro, decidi ser missionária, mas logo entrei, mas aí pois, não me senti muito bem, saí, mas depois voltei de novo e por graça de Deus estou até hoje e eu tenho a certeza que é aqui que eu devo estar, que é aqui onde eu devo permanecer, que é aqui que Deus me quer. Já sentia como em meu coração que eu podia dar muito mais a Deus, então terminei a minha faculdade. Assim que terminei a minha faculdade, minha mãe me deu de presente, em vez da formatura eu escolhi conhecer a Terra Santa, então eu pude conhecer a Terra Santa com outros missionários. E foi impressionante, lá Deus me confirmava como muitas coisas e me curou em muitos aspectos da minha vida. E por graça de Deus, eu pude ir também para a Casa de Servo, onde passei 6 meses na Colômbia, aprendendo do movimento, aprendendo carisma, mas aprendendo também muito mais sobre a vida interior, sobre me deixar amar por Deus, que foi impressionante, como me sinto muito agraciada. Também depois fui por 6 meses de missão a Aracaju e depois por mais 6 meses de missão a Portugal. E o que eu tenho a falar de toda essa experiência em Deus é que em Deus eu não imaginaria que naquele pequeno sim, naquele sim como do retiro, naquele sim focado de viver em Deus, eu viveria tantas aventuras como todos os sonhos que eu carregava no meu coração em Deus, eu posso viver de uma maneira 1000 vezes melhor, de uma maneira onde Deus não se deixa ganhar de generosidade, onde eu deixei tudo por Ele, dei tudo a Ele e Ele se dá 1000 vezes a mim, onde eu não perdi nada, senão que eu ganhei tudo. E ver que quantos e quantos sim se deram após a minha conversão, como ir de missão e ajudar nas almas, e ajudar as almas a encontrar esse amor de Deus, a ajudar-lhes a reconhecer a Nossa Senhora como mãe. E, meu Deus, eu não tenho palavras para falar quão presente tão grande é pra gente ver a conversão de uma alma, saber que podemos ajudar nesse caminho espiritual. Então, o que tem me feito perseverar, primeiro, é a consagração, é a certeza que eu entreguei tudo à Imaculada, que ela tá sempre comigo, que ela nunca vai me abandonar, que ela tem todos os meus tesouros e principalmente o meu coração, a minha alma. A ela eu confio plenamente, mas também o Santo Terço, a Eucaristia, a oração e essa intimidade com Deus. Em saber que Deus é meu Pai, em saber que Ele nunca vai me deixar só, em saber que Ele me fez para o amor e para amar. Em saber que não importa onde eu vá, tipo, eu pude experimentar muito isso em Portugal, assim que a gente chegou, como não tínhamos onde ficar, e falava com Deus, e Ele, a cada passo, como a cada dia, Ele me mostrava essa vontade, Ele planejava tudo, Ele preparava tudo. Então, essa certeza de que eu não estou sozinha, essa certeza de que tudo está sob o controle dEle, se assim eu permitir. Então, essa é um pouco da minha história, queria compartilhar um pouco com vocês e dizer que não tenha medo de se entregar ao amor, não tenha medo de se entregar a Deus, não tenha medo de viver essa experiência tão incrível que é viver em graça de Deus, que é viver em oração, que é viver sentindo-se amada por Deus. Então, quero agradecer por todos que rezaram, por todos que ajudaram nesse meu caminho de conversão, que ainda me ajuda, e pedir que rezem muito por mim para que eu seja perseverante até o fim, mas para dizer e animar a todos que assistam esse vídeo que vale a pena dar tudo pelo tudo, vale a pena ser da Imaculada, vale a pena se consagrar a Maria, vale a pena ser missionária, vale muito mais. Tudo que meu coração almeja, Deus me dá em dobro, em triplo, então. E depois de Deus, ninguém como Maria.